Bom, pessoal, trabalhar um pouquinho com vocês aqui sobre a herança dos tipos sanguíneos, aí eu vou trabalhar algumas questões. Acabei de fazer isso aí, não sei se vocês repararam, mas nosso quadro é bem pequeno mesmo, porque eu roubei de Henrique, e enfim. É o seguinte, a questão diz assim, Bartô é do tipo sanguíneo O negativo, ele sabe que sua mãe é do tipo A positivo e seu pai é do tipo AB negativo. Ele tem os olhos verdes e desconfia que é adotado. A pergunta é o seguinte, é possível confirmar sua teoria pelos dados fornecidos? Bem, quais são os dados fornecidos? Bartô, ele é do tipo O negativo, o pai dele AB negativo e a mãe dele é do tipo A positivo. Nós vemos nos grupos sanguíneos que para ele ser O negativo, ele tem que ser do tipo Izinho, Izinho. Esse Izinho tem que ter vindo um da mãe dele e outro do pai dele. Agora nós sabemos o seguinte, pessoal. Para a mãe dele ser O, A positivo, ela pode ser tanto A, Isão, Azão, Isão, Azão, ou Isão, Azão, Izinho. Então esse Izinho aqui, ok, veio da mãe dele. Para o pai dele ser A, B, tem que ser Isão, Azão, Isão, Bezão. Esse Izinho aqui não existe. Se não existe, não tem como ele ser filho do pai dele. Só existe essa possibilidade aqui para o pai dele ser do tipo AB. Então, como o pai dele não tem um izinho para dar o tipo O negativo para ele, aqui não importa se ser negativo ou ser positivo. De cara, a gente já observa que não tem como ele ser filho do pai dele. Ou ele é realmente adotado, ou o pai dele levou chifre. Pausem o vídeo para vocês lerem essa questão para a gente resolver ela agora. Bom, pessoal, a questão está dizendo o seguinte: o rato cinza ele é heterozigoto e foi cruzado com uma fêmea também heterozigota, com o mesmo genótipo. Então, fazendo esse cruzamento aqui, nós temos a seguinte proporção. Nós vamos ter 1/4 homozigoto dominante, 2/4 heterozigoto e 1/4 homozigoto recessivo. Disse o seguinte, que eles tiveram 16 filhotes. Aí está perguntando qual é o genótipo de cada um. Se ele tiver 16 filhotes, vamos aqui para a proporção, probabilidade matemática. Na verdade, probabilidade não, números proporcionais. 1/4 de 16, 4. Então, 6, foram 4 filhotes. 2/4 de 16, 8. Heterozigotos foram 6, 6, foram 8. E 1/4 homozigoto recessivo, 4, 6, 6. A alternativa correta, a letra B. De novo, pausem aí, leiam a questão que a gente vai resolver ela agora. Pessoal, essa questão aí está dizendo o seguinte. Um heterozigoto macho, seja lá para qual for a característica, nesse caso aí para o albinismo, diz que a característica é recessiva. O albinismo vai ser recessivo. Está perguntando na formação de um gameta qual a probabilidade de um homem produzir gametas com gene recessivo. É o seguinte, lembra lá de meiose? Tem o cromossomo homólogo. O par de cromossomo homólogo aí que vai ter o gene para o albinismo, ele é heterozigoto, azão, azinho. Só que na meiose vai sofrer aquelas divisões, eu não vou fazer todas as divisões, mas os cromossomos, eles se duplicam, ficam o par de cromátides irmãs, aí vai ter 2 azão aqui e 2 azinho, que vai gerar 4 células diferentes. Dessas células aqui, uma vai receber um cromossomo azão, outra vai receber outro cromossomo azão, dessas duas cromátides aqui. Uma vai receber uma cromátide azinho, a outra também vai receber uma cromátide azinho. Então, 2 azão e 2 azinho na formação dos gametas. Está perguntando qual a probabilidade de gerar um gameta com os genes recessivos. Qual a probabilidade de um macho gerar gameta com gene recessivo? Então, a metade, ó. Ele gerou 2 gametas com gene recessivo e 2 gametas com gene dominante. Então, alternativa correta, a letra A, 1/2. De novo, mais uma questão aí para vocês lerem, aí pausem a tela que a gente vai olhar ela. Observando esse exemplo aqui, a gente vai saber o seguinte. Esse vai focar nesse casal aqui, porque ele já dá uma boa base para a gente responder a questão. E nós podemos inferir o seguinte.
os filhos têm um genótipo diferente dos pais. Para que os filhos tenham um genótipo diferente dos pais, ou eles são homozigotos, ou eles são e os pais, ou eles são homozigotos e os pais heterozigotos, ou eles são heterozigotos e os pais homozigotos. Por quê? Se o pai, digamos, seja homozigoto e a mãe heterozigota, ou enfim, eles aqui só poderiam ser, para ser diferente deles, azinho, azinho. Mas seria impossível ter esse azinho, azinho aqui se o pai fosse dessa forma. Então o pai não pode ser homozigoto. Agora, se fosse o contrário, se os pais fossem azinho, azinho, por exemplo, aí não teria como eles também ser azinho, azinho, se os pais são azinho, azinho e não são afetados. Eles não poderiam ser heterozigotos, porque não tem como herdar isso do pai, para ele ser diferente. E eles também não poderiam ser homozigotos dominantes, porque não tinha como de quem eles herdar esse alelo. A única forma deles serem portadores dessa síndrome aí do albinismo é se os pais forem heterozigotos, e quando fizer o cruzamento, eles vão herdar um azinho de cada. Então, eles são homozigotos recessivos. Todos eles. Nesse caso aqui, ó, vocês podem observar que todos eles vão combinar. Esse aqui vai ser um heterozigoto. Pode ser, quer dizer, esse aqui vai ser dominante. Pode ser heterozigoto ou homozigoto. A gente não sabe. Esse aqui tem que ser heterozigoto. Por que heterozigoto? Porque esse azinho aqui tem que vir do pai. Esse aqui tem que ser homozigoto recessivo. Esse outro aqui, a gente já sabe que eles são heterozigotos. Por que não daria certo, pessoal, se alguns desses fossem homozigotos? Digamos, essa daqui fosse homozigota recessiva. Para ela ser homozigota recessiva, ela seria portadora. E a gente está vendo que ela não é portadora. Se ela fosse homozigota dominante, todos eles teriam um alelo dominante. Se eles não têm um alelo dominante, como é que a gente vai saber que eles não têm um alelo dominante? Porque todos eles estão afetados. Então não tem como nenhum desses aqui ser homozigoto, nem recessivo, nem dominante. Eles têm que ser heterozigoto para passar essa característica. Aí vocês falam o seguinte: mas a probabilidade não era só de 25%, por que nasceu 100%? Preste atenção, pessoal. A probabilidade é para cada filho. Cada filho vai ter 25% de chance de nascer com albinismo. Não é que de todos os filhos, 25% deles vão nascer, não. Então, cada geração, cada fecundação vai ter uma probabilidade de 25% de nascer com albinismo. Aqui, cada um deles nasceu com albinismo. A questão está dizendo o seguinte, na letra A: o albinismo é um caráter dominante? Não, a gente já está vendo que não é. Letra B: o albinismo é um caráter dominante? De novo, não. O albinismo é um caráter recessivo, sendo os indivíduos 2 e 6... Aqui é o indivíduo 2 e aqui é o indivíduo 6. Sendo os indivíduos 2 e 6 heterozigotos. Sim, a gente vê que eles são heterozigotos. Alternativa correta, letra C. Bom, pessoal, para a última pergunta, falar um pouquinho sobre essa doença que é a condroplasia. A questão diz o seguinte: a condroplasia é um tipo de nanismo onde os indivíduos com genótipo recessivo azinho são normais. Os que têm genótipo azinho, heterozigotos, são portadores da síndrome, ou seja, são anões, e aqueles que têm o genótipo azão, homozigoto dominante, não se desenvolvem e morrem antes de nascer. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter um filho saudável? Bom, fazendo cruzamento, está falando que é um casal heterozigoto para a condroplasia. Nós temos azinho, azão, esse azão com esse azinho e azinho. O enunciado da questão diz o seguinte: esses aqui vão ser anões, né? Esses aqui vão ser normais. E a questão pergunta qual a probabilidade deles terem um filho com um filho saudável. Você pode olhar aqui e ver que é 1 de 4, correto? Presta bastante atenção. Diz: seria 1 de 4 se esse aqui não nascesse morto. Na verdade, ele nem nasce, ele não chega nem a se formar. Então, ele não é formado, fica somente esses 3 aqui. Então, a gente só vai analisar esses 3, porque é os 3 que vão nascer. É os 3 que existe a probabilidade de nascer. Aí, nascer saudável ou não. Esse aqui. 1,
terço. Alternativa correta. Letra B aqui. Prestem atenção, pessoal. Por que eu não conto com isso aqui? Porque não existe a probabilidade dele se formar. Tranquilo?